Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs em Jesus. Aqui mais uma vez, Laudemar de Amorim para dar início a uma transmissão do estudo do Livro dos Espíritos através dos comentários do Espírito Mirabês com as publicações, né, das psicografias realizadas pelo médium João Nunes Maia. Eu tenho programado sempre esses estudos para as 23 horas, mas eu ainda estou com dificuldades nas configurações para ajustar imagem, para ajustar o som, né? Tem alguma coisa que ainda falta de alguma regulagem, né? Estou contando com o auxílio de profissionais, mas ainda não terminamos aqui de fazer as configurações de forma a possibilitar uma boa imagem e bom som. Eu fiz um teste inicial e o som está um pouco baixo, mas vamos prosseguir desta maneira, a fim de cumprir com o nosso compromisso com todos vocês, com a espiritualidade amiga que nos assiste e nos ampara pela misericórdia de Deus. Neste momento em que a humanidade passa por situações de muitas incertezas, de muitas dúvidas em relação a vários aspectos da vida humana, é sempre bom recordar, é sempre bom nos reportarmos às publicações de Allan Kardec, até porque elas nos trazem uma visão da nossa realidade, do nosso mundo material e da realidade da vida espiritual, e de formas que nos superando, nós procurando compreender e entender as razões por que passamos por todas essas turbulências, né, é que vamos prosseguir vivendo de uma maneira mais serena, mais tranquila, para que não entremos em conflitos e não entremos em depressão. Geralmente primeiro vem a ansiedade, né? Depois vem a depressão, vem as doenças que se agravam com a perda do ânimo, né? Os medicamentos, de um lado, trazem algum benefício e, por outro lado, muitas vezes causam alguns transtornos orgânicos, né? Mas o objeto da nossa transmissão é fazermos o estudo do Livro dos Espíritos. No início de toda reunião de estudos, nós costumamos fazer uma prece e eu vou fazer a prece nesta noite da prece do anjo Ismael. Glória, bom, a prece do anjo Ismael, ela faz parte aqui do livro de preces do Kerbar Schutel, né? Tem várias preces que todos nós podemos praticá-las, né? Quando nos nossos momentos de autoevangelização, vamos dizer assim, através das leituras, não é mesmo? Antes quero agradecer a todos vocês que possam estar
conectados conosco e que possam interagir fazendo perguntas, fazendo observações. E se nós conseguirmos reunir aí um grupo de amigos que possam ter condições de participar através de um chat com mais pessoas, né? O Facebook e o YouTube proporcionam também nós participarmos, realizarmos lives com vários participantes, né? Então, se algum de vocês, meus amigos, minhas amigas, tiverem interesse e quiserem participar conosco, a fim de estarmos fortalecendo o nosso corpo astral, o astral de nossas casas, e darmos a nossa contribuição para a paz em nós mesmos, em nossas famílias, em nosso planeta, porque não em nosso país, em nossos estados, nossos municípios, porquanto as preces e a união de propósitos contribuem bastante para que haja a harmonia nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações familiares, nas relações políticas, nas relações religiosas, enfim, em toda a relação humana, o equilíbrio, a paz, a harmonia, a fraternidade, porque não a caridade, a fé, a esperança, a confiança em cada um de nós, em si mesmos, né? E no nosso próximo, é que pode levar esse nosso planeta a um mundo de regeneração. Portanto, é tempo de nos unirmos nos grupos fraternais, né? Nos grupos aonde ocorre a afinidade de propósitos. A fé religiosa pode ser qualquer religião, né? Muitas religiões promovem os grupos de estudos, as reuniões evangelizadoras e toda sorte de propósitos. Agora, com esse distanciamento social e com a disponibilidade dos recursos da internet, é oportuno que nos unamos através desses sistemas para formarmos nossos grupos de estudo, de confraternização na fé, né? E que possamos nos darmos as mãos e nos organizarmos para estabelecer esses núcleos de vibrações e de progresso moral e espiritual, favorecendo a nossa saúde, né? A nossa paz e a harmonia entre todos. Muito bem. A prece do Anjo Ismael é uma prece que podemos adotar tanto no início das reuniões como no final. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os seus erros, paixões e ódios
Alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vem bem a calhar ao nosso propósito de promovermos os estudos no Livro dos Espíritos em favor de toda a humanidade. Toda a reunião de estudo do Livro dos Espíritos, ela precede, além da prece de abertura, de algum comentário, né, como fizemos, e que justifique, que fortaleça esse nosso propósito, a prece de abertura e também a leitura do Evangelho, né, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos fazer uma leitura aleatória, vamos abrir, né, em alguma parte e ver aqui em que capítulo caiu. Vou abrir no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Vou ler um tópico bem curtinho, que são 6 linhas apenas, e que nos traz, é o item 4 do capítulo 19. Quem quiser acompanhar, que tiver o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, pode fazer. E esse tópico nos diz o seguinte: é preciso não confundir a fé com a soberba. A fé verdadeira é uma aliada da humanidade, e aquele que a possui confia mais em Deus do que em si próprio. Quem possui a fé verdadeira sabe que é um simples instrumento da vontade de Deus e que nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A soberba é muito mais um sinal de orgulho do que fé. O orgulho, mais cedo ou mais tarde, é sempre castigado pela decepção e pelos fracassos que lhe são impostos. Naturalmente que essas mensagens, esses esclarecimentos, né, eles servem para todos nós, porque uma das características dos seres humanos é a imperfeição, não é mesmo? Somos todos aprendizes, somos todos seres imperfeitos. Vou tentar melhorar um pouquinho a claridade aqui, que me parece que ficou um pouco... A claridade parece que não está tão boa assim, parece que ficou um pouco melhor agora, né? Bom, seguindo então para o Livro dos Espíritos, nós hoje vamos ver a questão número 6. Não, perdão, hoje é a número 7. Questão número 7, Kardec fez a seguinte pergunta: a causa primeira da formação das coisas pode ser encontrada nas propriedades íntimas da matéria? Kardec fez essa pergunta para o Espírito da Verdade, o Espírito que orientou todo o trabalho da codificação da doutrina espírita. E a resposta do Espírito de Luz,
que o Espírito que trouxe as revelações através de Kardec nos diz o seguinte: mas então, qual seria a origem das propriedades íntimas da matéria? Sempre é preciso uma inteligência eficaz que dê origem ao que ainda não existe, uma causa primeira. Na verdade, vem em complemento àquela primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Kardec faz um comentário aqui sobre essa resposta dos Espíritos. Atribuir a origem das coisas às propriedades íntimas da matéria seria o mesmo que dizer que a consequência vem antes da causa que a gera. Essas propriedades íntimas também são uma consequência que deve ter uma causa. Nós sempre que lemos essas questões, né, muitas vezes nós não conseguimos adentrar a profundeza do sentido da resposta, né, da pergunta e da resposta. Então, esse livro, essa obra do Espírito Miramês, ela vem nortear os nossos pensamentos. Deixa eu ver aqui. É o item 7, né? Então, o Espírito Miramês, ele nos traz aqui, né, essa pergunta e resposta, 2 páginas de conteúdo. Eu vou ler, procurar não prolongar muito a leitura. Se for eventualmente oportuno, farei a interrupção e recomendo que vocês possam acessar esta publicação. Quem desejar fazer o estudo, né, desta obra, no Livro dos Espíritos, com esse suporte do Espírito Miramês, pode inclusive baixar na internet esses livros, né? Você pode acessar no Google, né, Filosofia Espírita, João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Então tem lá todos os volumes, né? São 10 volumes. Então dá para a gente baixar pela internet e acompanhar esse nosso bate-papo aqui. Capítulo 7, o Espírito Miramês nos coloca assim: a matéria é efeito. Portanto, toda a matéria é efeito, né, de alguma causa. Indubitavelmente é uma palavra que praticamente a gente não usa no nosso linguajar, né? Mas, então vamos lá. Indubitavelmente a matéria tem vida. Indubitavelmente, quer dizer, não há dúvida, né, que a matéria tem vida. No seu seio mais íntimo, notar-se-ão fenômenos que por vezes escapam à inteligência humana. Há, pois, obediência às leis sutis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica comprova são efeitos da grande inteligência que denominamos com toda satisfação Deus. Deus, a inteligência suprema. Nós, no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e sua interferência em todas as direções
da sua casa universal. Eis que, para passar aos encarnados o que ouvimos, é necessário que obedeçamos a certas regras da comunicação com os seres ainda envolvidos nos fluidos da carne. Deus é realidade absoluta. O que podemos dizer é que ele vibra em tudo que existe. Falando na mesma frequência dos homens, ele é personalidade distinta no centro das suas criatividades. Repitamos novamente: ele é espírito. Se assim podemos dizer, o Criador é único, porém, no seu gesto de trabalho, se faz binário. O que podemos observar na extensão infinita, ele aparece e desaparece entre duas respirações do seu dinâmico poder de viver, e seu hálito divino interpenetra todas as coisas, marcando a sua presença, semeando vida e dinamizando forças. Somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais onde os nossos sentidos não alcançam é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis que marcam os limites do nosso saber. Eu vou interromper a leitura aqui, porquanto ela já nos traz uma série de possibilidades de reflexão sobre, principalmente para quando nós questionarmos, né, sobre a existência de Deus. É muito comum no nosso meio, nas nossas famílias, né? Muitas vezes as pessoas reclamando de determinadas situações, né, acabam por questionar a existência de Deus, né? Poxa, mas por que que Deus permite que aconteça tal coisa, né? Por que que isso aconteceu na minha vida? Como que aconteceu isso comigo, né? Afinal, todo mundo se considera bom, né? Nossa, mas eu faço tantas coisas para as pessoas, ajudo isso, faço aquilo, mas ainda assim me acontece tal coisa, puxa vida. Então para que nós não venhamos entrar em questionamentos é, que não que não se justificam, né? Diante da grandeza de Deus, das benesses que Deus nos concede todos os dias, a oportunidade da vida, né? A oportunidade do repouso, do teto, dos alimentos, da roupa, da família, né? Da saúde, às vezes precária, mas que com recursos a gente vai aprendendo, né? Porque as dores geralmente têm um propósito para nós vencermos a nós mesmos, né? Termos mais cuidado com o nosso corpo físico, com a nossa saúde, com a nossa alimentação, né? Tudo tem um propósito justo de acordo com a possibilidade de cada um. Deus é justo, nos proporciona tudo o que merecemos, né? Até as dores que passamos, né? É o resultado daquilo que nós plantamos no passado, né? Se nós não temos muito cuidado, muito zelo com a alimentação, com a nossa saúde, acabamos adquirindo é, dificuldades orgânicas, né, no nosso corpo físico, né? Há também a questão de nós buscarmos a elevação espiritual, né, a nossa compreensão, a nossa sintonia com o nosso anjo de guarda, né, com os nossos mentores espirituais, para que não venhamos cair nas tentações, que não venhamos cair nos erros, né, de muitas vezes tomarmos decisões erradas, né? E quando nós buscamos através da prece diária, né, pela manhã,
à noite antes de dormir, se nós mantivermos a perseverança nesse propósito de sintonia com Deus, com Jesus, com os nossos anjos de guarda, sempre teremos uma voz interior, né? A oportunidade, ou às vezes através das pessoas, né? Da nossa família, de um filho, de um parente, de um irmão, de um cunhado, de uma cunhada, as pessoas que estão em nossa volta, muitas vezes Deus fala para nós através das pessoas, porque todas as pessoas que têm um propósito honesto de amparar as pessoas, de ajudar, né? Que tem aquele ímpeto interior de compaixão, né? E de buscar auxiliar as pessoas, de serem úteis para conosco, né? Deus utiliza essas pessoas, né? Muitas vezes um filho, muitas vezes um pai, né? Nos traz as notícias e as informações que precisamos para evitarmos entrar em situações mais difíceis, né? Cometendo erros de decisões é muito comum, né? Nossa vida inteira é feita de erros e acertos, né? Então é com os erros que nós vamos aprendendo a fazer cada vez melhor, que é o nosso propósito de fazer o bem e fazer o melhor para nós mesmos e para todos aqueles que servimos através do trabalho, né? No caso, em todas as profissões, não é mesmo? Então, prezados amigos, prezados irmãos, quero desejar a vocês todos uma noite abençoada, né? Hoje é sexta-feira, né? Já estamos entrando no sábado, né? Que todos vocês possam ter um final de semana abençoado e o início de semana também abençoado. Em paz, em harmonia com suas famílias, né? com seus amigos, seus parentes, que todos nós possamos orar a Deus em favor de todos nós, de todas as nossas famílias, em favor daqueles que sofrem nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, em favor do nosso planeta, em favor do nosso Brasil, em favor dos governantes em todas as instâncias, né? Para que todos mantenham a consciência da responsabilidade dos compromissos que assumiram na administração pública e também aqueles que se dedicam à administração privada, né? Para que seus negócios, suas empresas possam prosperar e aqueles profissionais que prestam serviços também, todos sejam abençoados, serviços na saúde, na justiça, em todos os campos da vida, que todos recebam as bênçãos de Deus para que tenhamos um mundo melhor. Vamos finalizando fazendo a prece de São Francisco de Assis e assim nos despedimos dessa transmissão. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faze que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender mais que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, Senhor, graças a Deus, graças a Jesus, graças a todos vós, divinos amigos, ceareiros do bem e da paz, amigos socorristas. Muito obrigado a todos vocês, meus queridos amigos e amigas. Uma boa noite e até a próxima. Aliás, amanhã, sábado, das 23 às 23h30, farei uma transmissão de Reiki à distância
que é uma terapia de cura, de autocura e cura para as pessoas que possam estar passando por dificuldades de saúde. Fiquem todos na paz e tenham uma ótima noite.